Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Salvaia, do Instituto ABC Dalma, e esse é o Walter Matos, que é o nosso professor. Foi o primeiro professor do Instituto. Sempre serei grata Honra. ao Walter pela confiança. E já estamos aí com 2 cursos terminados e 2 cursos engatilhados, né, Walter? É isso aí, é isso aí. Foram Legal. dois cursos o ano passado, né, 2021, Uhum. e agora em 2022 a gente tem, começando no dia 30, é 30. isso? No Uhum. dia 30, né, o nosso curso sobre psicologia analítica e neurociências, e no segundo semestre já estamos planejando aí outra coisa também. Legal. Então, Walter, eu gostaria que você comentasse rapidamente sobre cada um dos cursos que a gente viu, para que, as pessoas que estão chegando agora saibam o que que a gente já tem de material produzido e o quanto que elas podem estar aprendendo com isso que você deixou, essa riqueza que você deixou gravada para a gente, né. Então vamos começar falando um pouquinho do primeiro, que foi o Patos na psicologia analítica, 3 Uhum, diferentes formas de entender o adoecer. O que que a gente viu nesse isso. curso? Então, essa foi a primeira vez que você me convidou para contribuir aí com o teu trabalho, né? E veio essa ideia de tentar explorar um pouco a questão da patologia, né? Dentro do campo junguiano, porque, enfim, né? Teria várias justificativas, mas talvez a principal seja que a patologia hoje em dia é uma coisa muito presente no nosso cotidiano, não só como profissionais ou como pacientes, né? Outro dia mesmo, num grupo, eu estava vendo um comentário, alguém falando de algum autor que dizendo que em breve todos nós teremos um diagnóstico, né? Então, O DSM está chegando aí com novidades, né? o DSM, né? Então ele vai, né, de um jeito ou de outro, né? Como normalmente digo, se você for para um psiquiatra, você vai sair com um diagnóstico, provavelmente vai sair com uma Uma receita. receita. Então, a ideia desse primeiro curso foi justamente falar um pouco a respeito de patologia, né? E de como que a patologia pode ser vista no campo junguiano de diferentes formas, né? A gente usou uma, uma, uma conceituação do Andrew Samuels, que inclusive ele próprio já reviu, não é uma conceituação rígida, né? É uma possibilidade de encaixar as coisas, que atribui três grandes campos à psicologia analítica: a clássica, aquela chamada desenvolvimentista, fundada principalmente pela escola londrina, e a arquetípica, que é fundamentada nos estudos de James Hillman, colaboração de Rafael Lopes Pedraza, da Patricia Berry, que foi inclusive esposa do Hillman e por aí fora. Então a gente tentou nesse primeiro curso olhar um pouco esse termo patologia, doença, né? É, e fazer algo que acho que dentro de psicologia é fundamental, que é, né, refletir a respeito do conceito. Né? Como que esse conceito é utilizado, como que esse conceito é construído na psique humana, como que ele é apropriado pela cultura, como que ele começa a ser utilizado como um símbolo, né, dentro de um contexto sociocultural. Né? Claro, né, a patologia e as suas derivações, né? A dor, o sofrimento, o prejuízo, o transtorno, né? Se a gente for utilizar uma linguagem mais DSM, como você estava falando. Então, a ideia desse primeiro curso foi instigar um pouco nesse sentido, né? Uhum. Primeiro, olhar o conceito de patologia, né? E depois pensar no conceito de patologia dentro de três vertentes muito distintas, né? E essa A acho que é uma das despeito de riquezas. estarem no campo junguiano, todas elas no campo junguiano, né? Mas três jeitos de pensar muito distintos. Essa é uma das riquezas da psicologia analítica, né? Como a gente pode ter coisas distintas dentro de um guarda-chuva maior, né? É uma riqueza,
pesquisa e um trabalho também, porque tem questões contemporâneas que são discutidas hoje em dia, e Jung deixou muita coisa por fazer, né? Ou eventualmente deixou muita coisa inscrita dentro do tempo sócio-histórico dele, coisas que são revistas na medida em que a gente tem mais condições técnicas, inclusive, para poder olhar o funcionamento do sistema nervoso, que dá base para a psique. Então, essa diversidade, né, origina aí uma riqueza, por um lado, e muita confusão, por outro, porque cabe muita gente dentro do guarda-chuva junguiano. Exatamente. Tal ponto que tem umas horas que você olha para o lado assim e você fala que eu tô no mesmo grupo que aquela pessoa ali. Não, não, a gente pensa de jeitos completamente diferentes, inclusive do ponto de vista clínico, né? Aham. Mas a pessoa está usando Jung para se embasar, eu também estou usando Jung para me embasar. É. E você estava falando, eu estava pensando, né, já fazendo um link, só um paralelo rapidinho, com esse curso que Uhum, vai começar agora de neurociência, né? Imagina uhum, Jung tendo acesso aos recursos que nós temos hoje. Até onde ele uhum, poderia ir, né? Porque ele foi uhum, ali, ele uhum. chegou num limite dentro do que existia na ciência, na medicina naquela época, né? Imagina Sim, ele hoje com exames de imagem e tudo mais. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. ok. Vamos voltar para esse. Vamos deixar aqui um, Ok. um teaser. E aí, nesse curso, você diferencia, né, a forma que Jung vê Fordan e Human. Isso, pegando esses três colaboradores, digamos assim, esses três pensadores como expoentes, né? Indo no próprio Jung para falar da visão da patologia, da psicopatologia dentro da vertente clássica, usando o trabalho do Michael Fordan, né, como representante, digamos assim, da escola da psicologia analítica desenvolvimentista, né, é, que é uma escola que conversa muito com a psicanálise das relações objetais, Melanie Klein, Winnicott, Wilfred Bion e por aí afora. Né? Tem vários autores, né, poderia, né, assim, todas essas teorias são muito ricas e elas ensejam muita produção, mas a gente foi lá, né, na clássica usando Jung, na desenvolvimentista usando Fordham, que é o principal expoente, e na arquetípica usando o Hillman. Inclusive, na arquetípica usando o Hillman justamente os aspectos que estão descritos ali no capítulo Patologizar do livrinho Psicologia Arquetípica. A gente estava conversando agora há pouco a É. respeito dele. E aí eu gostaria que você repetisse aquilo que eu falei, eu quero que você grave isso, que é como o Hillman vê a questão do adoecimento, né? Que ele tem uma função. Né, o Hillman é muito pródigo em torcer as coisas, né? Ele mesmo várias vezes, e Hillmanianos de uma forma geral, se apegam bastante a essa ideia do ver através, né? Então, quando a gente faz isso, ou melhor, quando o Hillman faz isso em relação ao adoecimento psíquico, aquilo que a gente chama de adoecimento psíquico, ele chega num ponto de vista que confronta bastante o nosso ego de maneira reduzida. Ele vai dizer, bom, se a psique naturalmente produz adoecimento, esse adoecimento que rejeitado pela consciência, pelo ego, que causa desconforto, que causa dor, que causa sofrimento, eventualmente ele tem uma função. Né? Ele não acontece por acaso. Né? Ele é parte do nosso funcionamento psíquico. Então, isso é uma maneira bem radical de você rever a questão.
né? Aquilo que é considerado como um problema, como algo que está disfuncional e que, portanto, precisa ser consertado, que Uhum. seria, né, a maneira como a psiquiatria, de uma maneira mais reduzida, vê o adoecimento psíquico. Numa visão hillmaniana é, bom, se você está adoecendo porque a tua psique precisa fazer algo, ela está te levando a fazer algo que eventualmente você só consegue fazer através do adoecimento. E dentro desse contexto, ele acaba chegando na questão que é bastante paradigmática na psicologia arquetípica, de que a principal doença que nós produzimos é a depressão. A depressão aí é uma grande patologia, digamos, né? Carregada de sentido, porque a depressão é justamente aquilo que metaforicamente a gente olha e naturalmente a gente associa com profundidade, uma profundidade negativa, mas ainda assim com profundidade, né, tô no fundo do poço, né, tô, né, preso num quarto escuro, né? Então, essas metáforas, que são imagens que surgem espontaneamente, falam de um movimento, claro, né, que pode ser exacerbado e, portanto, né, a questão não é dizer assim, ah, isso não precisa ser corrigido. Não, eventualmente ele vem com tanta força que ele precisa de alguma forma ser corrigido, né, inclusive para não levar o indivíduo a literalizar os sintomas dele. Mas né, essas metáforas estão dizendo da necessidade da psique de ganhar profundidade, de ganhar é, conhecimento de si mesma, né? Então, a partir daí vem a ideia de que a alma deseja se conhecer, né? Uhum. É bastante bem expressa no mito de Eros e Psique. Então, né, o primeiro curso foi um pouco esse exercício, né? Uhum. Na abordagem clássica, a gente fala um pouco a respeito, né, da visão junguiana de que a patologia não é uma entidade per se, ela é uma exacerbação de uma função psíquica, né, e que, portanto, essa exacerbação tem a ver com algum tipo de desequilíbrio dialético entre forças que te movem para frente e forças que te mantêm onde você está, né? Ou seja, forças integradoras e forças defensivas. Na psicologia analítica desenvolvimentista, a gente foi ver um pouco como que esse processo pode ser olhado também a partir da história do indivíduo e da história, principalmente da história das primeiras relações interpessoais do indivíduo, que é o foco da psicanálise das relações objetais, principalmente Melanie Klein, onde a estruturação do ego vai ficar melhor ou pior constituída. E ficando melhor ou pior constituída, a gente tem aí uma questão que o quanto que esse ego aguenta essa tensão, né? Então, o Jung vai falar a respeito da tensão como movimento prospectivo, do adoecimento como movimento prospectivo. O Fordham vai falar do adoecimento como o sinal de um ego que não foi suficientemente bem estruturado nas suas primeiras relações, e isso dá uma abertura para uma maneira completamente diferente da gente fazer clínica, né? E o Hillman vem trazer essa perspectiva do patologizar, né, como algum tipo de sentido que se busca, né, de forma inata, digamos assim, através do adoecimento. Então, Uhum. esse foi aí o nosso pontapé inicial lá no E primeiro você semestre do falou ano a passado. palavrinha-chave, né, que é clínica. Então, por que a Uhum. gente precisa estudar isso? Porque a gente vai encontrar isso na clínica, né? Eu creio que sim, pelo menos assim, há alguns círculos junguianos que
estão muito preocupados em defender pontos de vista ou em, em estabelecer disputas, né, a respeito da correta definição de certos conceitos e por aí afora, mas a grande maioria dos trabalhos que são publicados e que a gente estuda de alguma forma para se manter vivo nesse campo, estão fundamentados no exercício da clínica, né? Então, é, hoje em dia, né, muitas das coisas que a gente estuda são publicadas no Journal of Analytical Psychology, e praticamente, né, sempre os autores estão lá voltando para esse tema, né? Por que eu estou discutindo arquétipo? Se o arquétipo é uma função de auto-organização de sistemas complexos ou se o arquétipo está de alguma maneira codificado em sistemas epigenéticos, né? É, não é por como se diz, Chegar numa definição. chegar a uma definição, uma clareza científica. Claro que isso também faz parte, mas o principal objetivo é você chegar na clínica, na aplicação clínica. Então, se eu estou discutindo arquétipo, é porque, de alguma maneira, a ideia de arquétipo é muito utilizada por junguianos dentro da clínica. Uhum, Né? E na hora que eu estou discutindo isso, eu também estou discutindo como que se faz clínica dentro dessa área. Né? exato. Eu estou vendo que tem pessoas que estão olhando o conceito de um jeito e fazendo clínica de uma determinada forma que uma outra pessoa está questionando. Uhum, Então, por exemplo, né, assim, quando a gente está falando de questões que o paciente está trazendo para nós, né, essas questões têm mais a ver com padrões inatos e universais que se observam em várias pessoas, ou tem mais a ver com a história única daquele indivíduo? Né? As duas formas, né, são válidas e as duas formas acabam orientando um manejo clínico e as duas formas estão conectadas a visões distintas do conceito de arquétipo. Né? Então, a ideia é essa. A ideia é a gente discutir essas coisas para poder ser melhores clínicos. Né? É. E aí Tem a as gente. pessoas que querem ser, né, que querem ser scholars, que querem ser, né, acadêmicos, ótimo, acho maravilhoso. Né? Tem muita Uhum, gente aí estudando, escrevendo, mas a grande maioria das pessoas com quem a gente normalmente, né, inclusive a orientação dos cursos que normalmente eu faço, ela é clínica, né? Ela é uhum, para ser de alguma maneira refletida e usada profissionalmente. exato. E aí a gente já faz uma ponte com o segundo curso, né, que foi Fundamentos, Fundamentos da Isso, Psicologia Analítica, numa visão contemporânea. E essa visão isso. contemporânea é o que a gente encontra na clínica também, né? Sim, sim, porque esse segundo curso foi uma ideia de ir para aqueles conceitos fundamentais, né? Arquétipo, complexo, persona, sombra, processo de individuação, ego, self, símbolo, função transcendente, né? São aí uns 10, 12 grandes termos, digamos assim, da psicologia analítica, cada um deles que dá material para, né, para muita discussão e para muita teoria, né? E que foram descritos, alguns deles, de forma bem estruturada, inclusive com base empírica. Né? Tem algumas pessoas que consideram que o conceito de arquétipo, por exemplo, desculpa, o conceito de complexo, né, seria uma das contribuições mais importantes que o Jung deu para o campo da psicologia, né, e uma contribuição que vem de uma base
empírica, né? Aqueles estudos né, que a gente vê, inclusive nos filmes que foram feitos a respeito, ele lá com o galvanômetro fazendo teste de associação de palavras, vendo velocidade de resposta, vendo a intensidade de corrente elétrica, dependendo da associação. Então, era uma fase em que esses conceitos estavam sendo descritos de forma bem científica e bem empírica mesmo, A né? gente pode ver isso no volume 2, né? Que você folheia o volume 2 é gráficos, estatísticas. Isso, isso, que ainda é lá o volume um e o volume 2 são, né, é o início da obra dele, é quando ele está um pouco mais nessa pegada empírica, né? Depois, à medida em que o tempo vai passando, principalmente depois lá do meados da década de 20, final da década de 30, ele começa a ir para um campo um pouco mais filosófico, né? Para uma maneira menos empírica de descrever aquilo que ele queria descrever, usando metáforas, usando alquimia, usando, enfim, né, outras ferramentas, mas né, lá atrás, então, sim. Né? E aí tem essa coisa, né, que tem alguns conceitos que ficam bem marcados e bem, né, digamos, fáceis de serem descritos, e outros que são um pouquinho mais complicados, né? Ego, self, função transcendente, né? Então, no segundo curso, a gente tentou fazer uma atualização dessas coisas, né? Não simplesmente falar de como que o Jung tinha descrito cada um, né, desses temas. Tem vários cursos por aí de fundamentos de psicologia analítica, vira e mexe, né? São válidos até certo ponto, mas a gente achou na época que o que era mais interessante tentar trazer algum tipo de atualização do conceito, né? Uhum, Mais ou menos aquilo que você estava falando, né? Como será que o conceito seria descrito hoje, né? Sem ter a pretensão de tomar o lugar do Jung, né? Mas, né, pensando, né? Hoje ele provavelmente descreveria esses conceitos de um jeito completamente diferente, inclusive com os recursos que a ciência provê. uhum, Então a exatamente. gente tentou fazer um pouco isso, né? Um olhar que o curso chamou-se um olhar contemporâneo, né? Ou fundamentos da psicologia Uma analítica, um visão olhar contemporânea. contemporâneo, uma visão contemporânea. Isso Isso, mesmo. foi isso, foi Legal. isso. Eu acho que, falando um pouquinho sobre isso, né, se Jung tivesse os recursos que ele tem hoje assim, o que ele fez naquela época foi incrível, né. Ele era muito intuitivo, ele era muito intuitivo, né? Uhum. O que não impede, não o impediu, digamos, de cometer muitos erros, né? De descrever coisas um pouco pela metade, né? Algumas coisas um pouco pela metade. É, muito intuitivo, mas ele talvez não tivesse uma preocupação didática muito grande. Então, os textos dele muitas vezes são herméticos, né? É, esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais, né, muitas vezes há controvérsias. Ah, vamos lá no Jung. Tá, a gente vai lá no Jung, mas aí acontece aquela coisa que a gente estava falando. A gente lê, os dois lê a mesma coisa, só que um entende uma coisa, outro entende outra, o terceiro não entende nada, né? Então, não é, né, não é um pensador fácil de abordar. Exato. É, E também, mas de um Walter jeito ou de outro era muito intuitivo, sim. Né? né, Então tem coisas que ele descreveu ou intuiu, né, com pouquíssimos recursos na época, exato. que servem de base hoje em dia para a gente, né, olhar, né, olhar melhor, olhar com as ferramentas que a gente tem e construir em cima, né, daquilo que ele fez, ao invés de substituir.
aquilo que ele fez. Exato. E eu acho que ele foi aprendendo e reescrevendo algumas coisas, né. Eu assisto Como algumas acontece. entrevistas que o pessoal fala: "Ah, Jung descreve arquétipos de 8 formas diferentes", né, então Uhum, a gente vai uhum, às vezes eu adoro pegar citação, né, eu pego citação e às vezes uhum. eu fico uma pulguinha: "Tá, mas será que essa é a primeira, é a última? Tô ajudando, tô atrapalhando?" Mas Sim, enfim. sim. Do mesmo jeito que com Freud, né? Quando, né, a primeira tópica e a segunda tópica do aparelho psíquico, né? Então, são pessoas que abriram caminhos, e abrindo caminhos acontece isso, né? Exato. Você vai, você vai conceituando e depois você vai revendo Uhum. os conceitos, né? Legal. Então, eventualmente, você vai se reescrevendo, né? Uhum. Podendo dizer, né, aquilo que eu disse não era exatamente daquele jeito, é desse jeito Eu aqui. aprendi um pouquinho mais. Aprendi um pouquinho mais, né? Então, qualquer autor com uma obra extensa, né, você vai encontrar Uhum. esse tipo de desdobramento de questão. Que é qualquer autor que não tenha compromisso com o erro, né. É, né? Aí é uma das coisas que eventualmente tornam as, as discussões, né, em psicologia, em filosofia, bastante difíceis, porque quando a gente acha uma determinada construção, ela de alguma maneira estrutura a nossa psique, né? Uhum. Então, essas teorias das quais falamos, elas também são símbolos estruturantes. Por mais que elas apareçam na forma de discurso, na forma de conceito, elas são símbolos estruturantes. E aí elas ocupam um lugar no nosso funcionamento psíquico, muitas vezes parecido com o da religião, né? Uhum. Então você vai ver que tipicamente uma religião vai ter um profeta, né? Vai ter um papa, né? Vai ter lá um colégio de cardeais que disputa lá para ver qual que é o melhor intérprete Uhum. das escrituras, né? Um monte de bispo regional, pároco né? E a multidão de fiéis. Em psicologia acontece de forma muito parecida, não? Uhum. É, o que é, né, um sinal de alerta para a gente precisa ser muito humilde, porque é, né, sem a gente perceber, pode ser que muitas vezes as teorias entrem nesse lugar estruturante na nossa psique, e aí quando elas entram nesse lugar estruturante, discuti-las se torna mais difícil, porque Uhum. discuti-las é uma vivência de ameaça à estrutura que foi construída, né? Uhum. Então, poder dizer, né, Jung errou, Freud errou, né? Tem gente que sente uma dorzinha apontada no coração, né? Não, 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 ele não pode ter errado, não, tá certo, não, errou. É, todo mundo erra. Errou, né? Errou dentro daquilo que a gente está vendo hoje, né? Então, no futuro, Uhum. alguém vai olhar para Exato. aquilo que está sendo feito hoje e vai falar, bom, né? Errou Erraram também, né? também. Errado também, tem outras construções, tem outras ampliações. Uhum. Legal, maravilha. E aí para falar do curso de neurociência, uma pergunta, quando que você começou a se interessar mais para esse lado de pesquisa? Ah, é, eu fiz talvez a parte mais importante da minha formação dentro da Unifesp, né? É, eu me especializei em dependências dentro de um ambulatório que era bastante eclético, né? Tinha muitos tipos de pensamento, mas tinha muita gente do campo junguiano. Eu já era interessado em Jung antes disso, mas aí foi uma digamos, né, um caminho que ganhou relevância na minha história pessoal. E E é bastante curioso você trabalhar e estudar dentro de uma escola de medicina, não? Porque a interlocução, né,
com as ciências duras, digamos assim, acaba sendo muito forte. Não se limita a isso, né? Tive muitas aulas de filosofia, inclusive, né, a filosofia dentro da Unifesp também é de excelente nível, mas você acaba tendo, né, que até para conversar mais com um psiquiatra, né, entender um pouco mais, digamos assim, da base biológica da psique, né? Psique e soma estão, né, né, conectados, a gente só olha como se fossem coisas distintas para poder entender um pouco melhor. Tá? Mas não há funcionamento psíquico sem base somática, né? Dentro do campo da física. Metafísica, aí é outra coisa. Mas metafísica, como o próprio nome diz, né, não dá para ser objeto de estudo científico. Né? Pelo menos não objeto de estudo científico da forma clássica. De qualquer forma, né? Então, dentro da Unifesp, estudando né, com gente que falava de neurociência, que falava de sinaptogênese, que falava a respeito de, né, doenças derivadas de um funcionamento precário ou de um funcionamento exacerbado desse ou daquele circuito, né, aumento ou diminuição da expressão de determinadas proteínas a partir de determinados genes que levam a aumento de dopamina, você acaba, né, assim, bom, legal, né? E isso sempre foi muito gostoso para mim, né? Tem um lado meu que é um pouco mais, né, ou talvez muito mais, de função pensamento, de organizar as coisas, de categorizar, de, né, entender, né, do ponto de vista causal como que as coisas acontecem. Então, é, né, respondendo a tua pergunta, fez parte da minha formação nesse sentido, e aí acabou me levando a um grupo de estudos que até hoje existe na SBPA, um grupo de estudos chamado Núcleo de Integração de Psicologia Analítica, Psiquiatria e Neurociências. Duas analistas da SBPA coordenam um núcleo, hoje em dia, junto com uma geneticista, né, porque elas estão estudando aí um tema bastante específico, que é a epigenética. Mas, enfim, eu me associei a esse grupo lá em 2008, se eu não me engano, mais ou menos. E, e foi também um local muito importante para mim, do ponto de vista de conhecer melhor psicologia analítica e de fazer interlocuções com neurociências, né? Então, eu acho que a gente pode resumir assim, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, que fazia parte, né, da Unifesp, onde eu tive uma parte importante da minha formação, e que também tinha uma porta dentro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? Uhum. E, e, então, desde essa época, né, misturar as coisas é gostoso para mim, né? Também acho que dá para dizer, é importante dizer que quando a gente faz isso, uma das coisas que eu aprendi lá com a Áurea e a Teresa, que são as coordenadoras desse núcleo, é usar o conceito de transdisciplinaridade, né? Na transdisciplinaridade, a gente tenta fazer com que duas linhas, né, duas ou mais linhas epistemológicas conversem para que você possa ampliar o teu conhecimento de ambas ao fazer o exercício, né? Então, não é um exercício de interdisciplinaridade ou de multidisciplinaridade, né? É um exercício de transdisciplinaridade. Então, não é uma coisa de falar assim, ah, isso aqui nessa disciplina corresponde àquilo lá na outra disciplina, porque isso fica muito pobre quando você faz.
né? A ideia é falar assim: entendi um pouco isso aqui nessa disciplina e entendi um pouco isso aqui nessa outra disciplina, e esses dois conceitos conversam, e o fato deles conversarem permite que eu me aproprie melhor tanto de um quanto de outro, né? Uhum, Então, não se trata de estabelecer uma precedência de um conceito sobre outro, ou um embate de um conceito sobre outro, né? uhum, Mas sim fazer pontes, né? E essas pontes, de alguma maneira, afiam a nossa capacidade de pensamento, a nossa capacidade de olhar o conceito, às vezes até de questionar o conceito, né? uhum. Legal. Que a gente estava falando, por exemplo, a respeito, né, dos desdobramentos atuais, é, é, muitos deles sendo produzidos através de estudos com neuroimagem, que era uma coisa, né, faz tão pouco tempo, mas é uma coisa que nem se sonhava, né, é, quando Jung escreveu o grosso do trabalho dele, né? Então, dentro desses conceitos, por exemplo, né, os autores mais contemporâneos, à luz de, né, trabalhando com a neurociência, começam a falar assim: bom, então o conceito de inconsciente, por exemplo, né, que era algo que durante muito tempo só a psicanálise, a psicologia analítica trabalhava com o conceito, né, hoje em dia ele é quase que universalmente aceito, né? Mesmo as ciências cognitivas vão dizer, né? Ele, às vezes, para não falar inconsciente, que eles ficam com vergonha, eles dão Usa outro outro nome. nome, né? Mas assim, a ideia, a existência de um inconsciente é quase que universalmente aceita na academia contemporânea. Porém, a ideia que a gente tinha, né, daquela ideia junguiana, que também vem um pouco de Freud, de um oceano de inconsciente do qual emerge uma ilha consciente, não corresponde aos achados em neurociência. Né? Uhum, Pelo contrário, né, os neurocientistas vão dizer que a consciência, né, o consciente precede o inconsciente. Isso não é junguiano, hein? Isso, Ótimo, adorei. isso é junguiano revisto. Isso é, Revisto. Jung, isso é psicologia analítica sendo revista, né? Uhum, Podendo justamente falar, olha, né? Isso que o cara falou ali, né? Sim, serve como metáfora para a gente pensar alguma coisa. Mas na hora que você vai ver, né, o que que você vê? Você vê que, né, a consciência, por exemplo, é um processo muito mais precoce, e ele está ligado à capacidade de homeostase, né, ao sistema nervoso fazendo homeostase corporal. Então, é a percepção do sistema a respeito daquilo que está desequilibrado. Enquanto que o inconsciente é largamente produzido a partir de padrões repetitivos, uhum, que são, de alguma maneira, descolados da consciência e passam a um mecanismo de automatismo. uhum. Né? Então, poder olhar, né, isso acontecendo no processo de desenvolvimento de uma criança com neuroimagem e poder refazer a compreensão do conceito é muito, na minha visão, muito bacana. Né? Legal. Não anula completamente a forma original de você ver, né, Uhum, mas traz uma atualização importante. Né? uhum. Legal. Você começa a pensar de outra forma. Então, o que que a gente pode esperar desse curso que começa dia 30? Muitas perguntas, né? Legal. Muitas perguntas, né? É um mini curso, né? Então a ideia não é fazer algo que seja é, muito difícil ou muito desafiador tecnicamente, né? Mas sim trazer conceitos, né, ou revisão de conceitos dentro dessa forma, né, interdisciplinar, olhando aqui e ali, para que mexa um pouco nas estruturas. Então,
né? A ideia sempre é que quem vá participar do curso possa se sentir ligeiramente incomodado, né? Ao mesmo tempo que é aquele incômodo gostoso que fala assim, puxa, entendi isso, mas o fato de entender isso me abriu outras meia dúzia de perguntas, né? Aham. A ideia é essa. Então a gente vai passar, né, de novo pelos conceitos fundamentais da psicologia analítica, mas olhando eles com essa interlocução aí com as neurociências. é, então, vamos falar um pouco de complexos, de consciente, inconsciente. Eventualmente, vamos falar um pouco da discussão que tem hoje em dia a respeito do conceito de arquétipo. O Uhum. arquétipo está no genoma, está no epigenoma, entre ambiente e, e estrutura genética, o que é mais determinante na formação do indivíduo, Uhum. tipos psicológicos. Tipos psicológicos, a gente vai trazer algumas questões aí que estão sendo pesquisadas, ainda não tem uma base muito sólida, mas enfim, né, algumas pesquisas que mostram uma ativação ou um funcionamento maior de determinadas áreas do sistema nervoso, conforme a pessoa seja do tipo A, B ou C, introvertido, extrovertido. Uhum. A gente vai trazer um pouco uma parte que eu gosto muito e para mim é particularmente importante, que é o entendimento das funções do sistema nervoso e, por decorrência da psique, relacionadas à empatia, Interessante. e como que a empatia, de alguma maneira, né, é um mecanismo que me permite construir teoria da mente, entender, entre aspas, o que está passando pela mente do outro, e ao entender aquilo que está passando pela mente do outro, ajudar a modular aquilo que está passando na mente do outro, que é um exercício fundamentalmente clínico, é o beabá, né, digamos assim, da clínica, Uhum. da forma que a gente concebe. Então, falar um pouco a respeito de neurônios espelho, falar um pouco a respeito dos circuitos de empatia no sistema nervoso, funcionamento do hemisfério direito, sincronização do hemisfério direito entre duas pessoas que estão numa relação empática para modular os afetos. São um pouco esses temas aí que a gente vai trazer. Maravilha. Nossa, eu já aprendi tanto só nessa conversa, eu estou super ansiosa para começar. Bom, para quem estiver assistindo isso ainda agora, né, em abril de 2022, o curso começa Uhum. no próximo sábado, dia 30, e a gente vai ter aula dia 30 de abril e dias 14 e 28 de maio e termina em 11 de junho. Então, esse é o curso de Neurociência e Psicologia Analítica. Mas a gente já está discutindo, né, Walter, um curso para o próximo Uhum. semestre. Quer falar um Uhum. pouquinho sobre ele? No semestre que vem, acho que a gente vai, né? A gente ficou pensando o que a gente poderia trazer aí de interessante dentro dessa caminhada que você está fazendo, né? Propondo aí para mim e para outros colaboradores. E no segundo semestre a gente vai falar a respeito né, da fase que a gente costuma chamar em psicologia analítica de metanoia, né? A segunda metade da vida. Né? Então, o segundo semestre de 2022 né, vai ser um tema. Né? Esse daqui vai ser um tema um pouco mais duro, digamos assim, né? Neurociências e tal. No segundo semestre, a gente vai falar, né, de Hermes como companheiro mitológico aí nos caminhos da individuação na segunda metade da vida, as imagens de morte que surgem espontaneamente, os processos, né, inatos que vêm na nossa psique de busca de sentido e significado. Então, esse daí vai ser o nosso tema no segundo semestre, se Maravilha. estivermos todos aqui. É. Ah, muito bom. E a gente também já tem data, então vai ser em outubro e novembro.
Outubro é dia 1º, dia 15 e 29, e a gente finaliza em 5 de novembro, que é para deixar também o final do ano mais tranquilo, né. Comecinho de novembro Exatamente, acaba, passa novembro exatamente. tranquilo e dezembro também. Com certeza, com certeza. Legal. Bom, Walter, é sempre um prazer falar com você, eu Uhum. sempre aprendo muito, sempre fico querendo mais. Mas a ideia hoje era fazer um vídeo mais curto, para falar de tudo Uhum. que a gente tem lá, né. Os cursos que Tá. já passaram, que é Patos e Fundamentos, estão gravados, então quem tiver interesse, é só mandar um WhatsApp para o 11 Uhum. 946 45 44 33, ou mandar mensagem aqui no YouTube, ou mandar no Instagram, tá, que daí a gente explica direitinho como vocês podem assistir o curso. E venham participar do curso que vai começar agora, de neurociência, que vai ser incrível. Uhum. Acho que sim. Sim, vai ser, com certeza. Algo mais que você gostaria de falar para finalizar, Walter? Acho que não, não me deixa falando muito, que eu falo demais, né? Então, Essa é a nossa dificuldade, né, terminar as aulas. isso, exatamente. Então tá bom. Muito obrigada, Walter, e a gente se vê Não, na por isso, próxima Patrícia. semana. A gente se vê sábado que vem.